Em 1968, João Augusto Gama da Silva era estudante de Direito e se elegeu como primeiro presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Sergipe. Na sua chapa, assumiu como vice-presidente a professora Didi Macedo, então estudante do curso de Letras. Naquele mesmo ano, foi realizado em Ibiúna, no estado de São Paulo, o famoso Congresso da União Nacional dos Estudantes, no qual todos os delegados acabaram presos. Didi Macedo pretendia integrar a delegação de Sergipe, que foi ao Congresso, e certamente, como os demais, teria também acabado na prisão. Em face de problemas familiares, de dificuldades criadas pela sua família, Didi Macedo ficou em Aracaju e não viajou a Ibiúna. Com a prisão de Gama e dos demais dirigentes do Diretório Central dos Estudantes, Didi Macedo assumiu a presidência da entidade. É sobre esse período, é sobre a luta do movimento estudantil sergipano contra a ditadura militar que nos conta neste vídeo de memórias a professora Didi Macedo. Mamãe era, papai não. Papai não era, mas ele não proibia a gente, né? Ele sempre fazia, ele fazia assim. Deus, pátria e família. Deus, pátria e família, era o lema dele. Né? Ele botava, mas ele não ia à missa, né? E a gente foi criada, eu fui criada indo à missa, né? E eu dava catecismo quando eu estava no Rio já, uma freira, minha Maria da Cruz, ela subia para o morro atrás atrás do Colégio das Freiras, tem um morro, ainda tem, só que agora é diferente, né? Então ela perguntava quem queria ir com ela para toda semana, tinha que ir para dar catecismo. Então eu ia com ela, mas tinha umas outras também, para dar catecismo e levava para fazer a missa lá, rezar a missa lá também. Então eu fui muito ligada à igreja e ainda sou. Não comungo todo dia, mas comungo todo domingo quando vou. Meu marido era ateu, mas nunca me proibiu. Também se proibisse não adiantava nada. Ele era muito inteligente, você não vai ganhar. O que papai faz, ele queria, tenho certeza que ele queria que eu fosse o herdeiro dele, mas se eu fosse o herdeiro político dele, mas se eu fosse homem. Mas mesmo assim, como ele não tinha esse homem, como eu disse, eu ficava sentada olhando com os conchavos, né? Então, tem que ele dizia, não sei se ele disse, ele me chamava de minha andorinha, né? Aí eu olhei para o meu ombro, olhei para o esquerdo, olhei para o direito, não vejo minha andorinha. Onde está essa andorinha? Eu vou cortar as asas dessa andorinha. Essa andorinha sem asa morre. Então, aí ele não sabia o que fazer comigo, né? Andorinha sem asa morre. Eu teria entrado na política. Acho que eu já disse isso na outra entrevista. Eu teria entrado na política. E até pensei, na cabeça minha, quando cheguei na Inglaterra, que talvez eu pudesse entrar na política lá. E alguém disse assim, esqueça. Agora seria diferente, né? Mas naquela época era inglês. Não, a política está no meu sangue. Eu acho que de todas nós, a única que era eu. É porque eu trabalhei muito com eles, né? Eu participei do Diretório Central dos Estudantes, né? Quando estava na faculdade. Me elegeram vice-presidente, só que Gama era o presidente. E teve aquele congresso em Ibiúna, né? E eles foram presos, né? Eu não fui, né? Eu não fui porque não me deixaram ir, mas eu ia. E aí eu assumi, né? E eu não gostava por exemplo, alguém do SNI chegou, não era do SNI, da cúpula, né, quem vinha, né? Eu estava, por exemplo, no DCE e estavam procurando
avidamente o disco de Geraldo Vandré. Eu realmente não sabia onde estava o disco de Geraldo Vandré. Mas o que eu me lembro, eu disse, meu Deus do céu, a que nível se chega, né? Incriminar alunos, né, de faculdade por ter o disco de Geraldo Vandré né? Eu ficava pensando, que nível é esse, meu Deus do céu, né? É só isso que eu me lembro, mas aí eu assumi, eu sempre brinco disso, assumi de gaiata, né? Porque a Gama foi presa e eu de vice-presidente passei a presidente. Mas nunca queriam me prender? Ah, queriam. Queriam. Não me prenderam? Não. Mas não foi pelos meus olhos, não. Não me prenderam porque meu marido era muito. Ele não gostava que eu fizesse a faculdade, mas ele não pôde me impedir, né? O que aconteceu é que a família deles era pesada, né? Então eles temiam a mim, não. A mim não. Né? Se eu não tivesse casado e tivesse só 8 anos, eles teriam me prendido. Mas não tiveram a coragem de fazer isso, né? O que me aborrece, de uma certa forma, porque eu não gosto de ser protegida por ninguém, porque eu posso me proteger eu mesma. Mas os meninos, que eu sempre chamei os meninos, né, Chico e os outros, né, eles foram presos, né, eles estavam na colina, né. Eu me lembro de chegando lá, eu disse assim, vocês prenderam meus meninos? Doutora, quem são seus meninos? Aí eu saía dizendo o nome, né. A mania de chamar os meninos, os mais novos, são os alunos e eram eles também. Mas eu gostava demais deles, era um grupo bom. A gente pensava, a gente agia, a gente discutia, e eu fiquei como presidente só enquanto Gama. Mas eu fui presidente da Associação de Professores. E você, como presidente da Associação de Professores, você tem que ir em contato com outros presidentes de associação do Brasil inteiro. Né? A gente viajava para falar, para poder politizar o pessoal todo, né? Eu acho que pelo menos 2 dessas viagens eu fiz, sabe? Pelo Brasil inteiro, de ônibus, com a turma toda. Eu acho que muita gente foi sacrificada, sabe, com o golpe militar. É uma vergonha que tenha acontecido, não deveria ter acontecido, mas aconteceu e você tem que lidar com os problemas que chegam, né? Se a gente tivesse melhores pessoas com força, como inteligentes, não quero saber nem do nome do partido, mas pessoas inteligentes, pessoas, sabe, que impedissem isso, né? Mas aí não acabou, né? Getúlio morreu, aí chega de João Goulart, teve problema também, né? Não me lembro muito mais, porque papai estava sempre assim com o João Goulart, saiu para ajudar João Goulart. E aí o resto é história, né, filho? O resto é história. Eu depois, assim que me formei, eu fui embora, né? Eu fui embora por causa... eu não queria ir embora. Eu fui embora porque eu não tinha mais nada para fazer, né? Se você faz concurso, se você passa em primeiro ou segundo lugar e você não é nomeada, o que é que você vai fazer? Perder tudo que você fez com um sacrifício enorme, né? Na faculdade. Tem que fazer alguma coisa, né? Mas eu penso assim, né? Eu nunca fui de ficar parada. Eu talvez gostaria de ter feito mais. Mas eu também era uma mulher casada, eu tinha filhos e eu tinha que proteger meus filhos.